Oi, gente! Eu sou a Jess. Eu sou a Cássia. E esse é o quarto episódio do nosso Momento Cinema Especial Oscar. Hoje a gente vai falar da indicação de melhor ator coadjuvante para a premiação desse ano. E a gente vai começar aqui falando sobre um filme que já foi bem falado nos nossos episódios do Momento Cinema, que se chama Os Banshees de Inisherin. Isso porque tem 2 atores coadjuvantes que estão sendo indicados nessa categoria. Mas assim, falando brevemente sobre o filme, Os Banshees de Inisherin conta a história de 2 amigos, o Patrick e o Colm, que são amigos de longa data. Eles vivem em uma ilha na costa da Irlanda e ao mesmo tempo que está acontecendo uma guerra civil na Irlanda, acontece uma guerra civil psicológica entre esses 2 amigos. Porque um vira para o outro e fala que não quer mais aquela amizade, que não acha mais construtivo, que não acha mais que vai agregar na vida dele e que ele quer focar o tempo dele na música. Bom, o outro amigo não recebe direito a essa informação e não quer deixar o amigo dele de longa data porque é um dos pilares da vida dele. E nisso entra a história com esse conflito entre os 2 personagens e um querendo se afastar e o outro não querendo deixar essa amizade ser perdida. Nosso primeiro ator indicado à categoria de melhor ator coadjuvante é Barry Keoghan, um ator irlandês que ganhou um BAFTA e também estrelou em diversos filmes muito conhecidos, como Dunkirk e Eternos da Marvel. Keoghan também é embaixador da Dior e em 2020 foi listado no 27º lugar da Irish Times como um dos maiores atores da Irlanda. Entre as indicações do ator, temos a British Academy Film Awards de melhor ator coadjuvante pelo filme O Sacrifício do Servo Sagrado em 2018, além do Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante por Banshees de Inisherin nesse ano de 2023. Sobre as premiações, temos o Irish Film and Television Award de melhor ator coadjuvante em filme por O Sacrifício do Servo Sagrado, em 2018, e o British Academy Film Awards de melhor ator coadjuvante por Banshees de Inisherin nesse ano de 2023. Bom, e como nós já abordamos diversas vezes, Os Banshees de Inisherin é um filme que ele vai se apresentando de pouco a pouco para o espectador e ele vai desenvolvendo as camadas complexas de cada personalidade que é apresentada. O nosso personagem, Dominic, ele é apresentado a princípio como um doidinho da ilha que todo mundo via como um panaca, como uma pessoa que tá ali pra você poder tirar sarro mesmo. E conforme o filme vai se desenrolando, ele vai apresentando diversas outras facetas que são muito bem exploradas pelo ator. Como, por exemplo, o fato de que o personagem ele sofre abusos físicos e psicológicos também do pai dele. E isso é uma abertura muito bem explorada por quem tá interpretando, que fez um trabalho grandioso. Inclusive, a gente, até quando tá assistindo o filme, pensa no Dominic como um personagem que a princípio seria como um alívio cômico, porque ele é engraçadão, todo mundo tira sarro dele, a gente acaba dando risada com algumas atitudes dele, só que a gente, conforme o filme vai passando, entende que ele é uma peça muito mais complexa na história. Ele tem toda essa trajetória bem sentimental da vida dele. Por sofrer os abusos do pai, ele é um personagem que demonstra muita dor e muito sofrimento. E para o ator conseguir interpretar esse tipo de sentimento e conseguir passar isso de uma maneira que não entrega tudo logo do começo, mas que você vai pegando isso conforme a história vai passando, é uma habilidade muito boa na atuação. E bom, o Dominic tem uma trajetória muito dolorosa de vida, ele é um personagem de muitas dores e o ator sabe bem interpretar essa dualidade do próprio personagem, entre o fingir estar bem e o não estar realmente nada bem. Tá tudo um caos na vida do Dominic, mas ele é esse personagem que traz um certo conforto para as pessoas, sendo o doidinho da ilha, mas trazendo uma leveza. Que no final a gente acaba descobrindo que tem mais coisa ali, mas isso é assunto para um vídeo com spoilers. Nosso próximo indicado, também da obra de Martin McDonagh, é Brendan Gleeson. O Brendan é um ator irlandês muito conhecido por atuar em filmes como Braveheart, 28 Days Later e também a série de filmes Harry Potter, onde ele interpretou o professor Alastor Moody. Entre as indicações do ator, nós temos o Emmy Awards de melhor ator coadjuvante em séries de comédia ou de drama pela série State of the Union de 2022. Ele também concorreu ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV, por The Comey Rule.
Entre os prêmios do ator, podemos destacar o Serelai Awards de melhor ator em série de drama para a TV por Mr. Mercedes, em 2018, e também o National Board of Review de melhor ator coadjuvante por Banshees de Inisherin, em 2022. Bom, o Colm é em si um personagem muito enigmático. Ele tem uma certa teimosia e até um pouco de arrogância e crueldade quando ele vai cortar essa amizade dele com o Pedrick e também nas relações que ele tem com os outros moradores da ilha. Mas ali, conforme você vai assistindo o filme, você vê uma sensação de desespero que ele tem. É uma coisa que ele confessa ao padre da ilha, numa das sessões do confessionário, que ele tem essa sensação constante de desespero, de que o tempo está passando e ele não está... Essa sensação de desespero, que o tempo está passando e ele não vai ser lembrado, ele não está fazendo a sua marca na história. Uma coisa interessante de se ressaltar sobre o personagem é que ele usa a justificativa de quebrar o laço de amizade como uma forma de focar em si mesmo e na sua própria carreira de músico. Só que no decorrer do filme a gente vai percebendo que as ações que ele toma são na verdade ações de autossabotagem, porque ele vai condenando a coordenação motora dele, vai comprometendo todo o sonho de se dedicar à música e ao mesmo tempo vai se distanciando de todos os laços que prendiam ele a relações humanas, a relações que faziam bem a ele. Então isso é claramente uma forma de se sabotar e de se colocar muito para baixo. Ao mesmo tempo, ele também é um personagem muito enigmático. Ele não tem respostas fáceis. Ele é simplesmente um ser humano ali na sua forma pura, com muitas nuances, muitas facetas. Ele quer ficar longe da vida do amigo dele, mas ao mesmo tempo ele está tão perdido, tão submerso nessa dor e nesse desespero que ele não consegue ver mais uma saída e talvez ele nem queira encontrar. É realmente um caso a ser analisado com muita delicadeza. E isso em si retrata até um sentimento de solidão que ele tem. Todos ali naquela ilha têm um sentimento de solidão muito forte, porque eles estão afastados do continente e eles se levam uma vida muito remota. O Colm, ele se afasta de todos, se afasta do melhor amigo para focar nele, para ser uma forma de ele estar ali com ele mesmo, se desenvolver, mas ele ao mesmo tempo sempre foi sozinho e se afunda mais ainda nesse poço de solidão e desespero. É a grande trama do filme, na verdade, como a gente vai lidar com a nossa solidão e transformar ela em uma solitude, uma coisa mais saudável, ou a gente vai deixar ela, na verdade, derrubar e levar embora toda a essência que o ser tem. Bom, o Dominic e o Colm, vulgo o Brandon e o Barry, estão concorrendo ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Qual você acha que vai levar o prêmio? Será que um deles tem chance? Nosso próximo indicado é Brian Tyree Henry, que faz o James em Causeway, o filme em português Passagem, da diretora Lila Neubauer. O filme fala da Lindsay, que é interpretada pela Jennifer Lawrence, que infelizmente não teve nenhuma indicação ao Oscar esse ano, porque ela fez um papel muito bom como a atriz principal desse filme. Muito merecido. Bom, a Lindsay, ela é a personagem principal e ela é uma combatente americana que estava lutando no Afeganistão quando sofreu um ataque de bombas caseiras e acabou lesionando parte do seu cérebro, perdendo ali os seus movimentos motores e tendo que aprender a fazer várias coisas de novo, como segurar um copo, escovar os próprios dentes, fazer coisas básicas. Ela passa por um tratamento com um fisioterapeuta quando ela recebe alta e acaba voltando para a casa da mãe dela, na cidade onde ela nasceu, e lá ela tem esse retorno ao passado, a vida dela com a mãe, e começam as problemáticas do filme, porque ali você vê que a personagem estava querendo fugir do passado dela, por isso ela se alistou no exército, mas ali também ela constrói uma nova história de amizade com o James, que é interpretado pelo Brian, e eles se desenvolvem ali na trama uma história bem bonita sobre relacionamentos e sobre você saber lidar com o seu passado e a seguir, com o seu futuro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do Brian. Ele é um ator estadunidense conhecido por atuar na série Atlanta e também em diversos filmes, como Widows, If Beale Street Could Talk e também Homem-Aranha no Aranhaverso. Dentre as indicações dele, temos destaques no Primetime Emmy, também no Oscar e no Tony Award por atuações em teatro e também no cinema. Vamos falar um pouquinho agora sobre as especificações dessas atuações. Ele foi indicado para o Critics' Choice Television Awards como melhor ator coadjuvante em série pela série de comédia Atlanta em 2019. Também foi indicado ao Critics' Choice Movie Award de melhor ator coadjuvante por Causeway, o filme Passagem, de 2023.
Tanto o Brian quanto a Jennifer fazem papéis que mostram ali pessoas que estão desconfortáveis na própria pele. Eles têm um desconforto sobre quem eles são, sobre a história deles, então eles buscam se isolar. O Brian, ele interpreta o personagem que tem bastante característica de isolamento, de solidão e também de culpa que ele carrega. Outro fator também é que os personagens eles vão se desfazendo em camadas. Eles nunca são apresentados da forma como eles realmente são. É apresentada uma faceta externa e conforme o filme vai se desenrolando, eles vão mostrando quem eles de fato são e vão acessando essa vulnerabilidade que eles mesmos tentam esconder. Além disso, o ator ele se expressa muito bem, porque o filme ele é um tanto sugestivo. Ele não vai dizer as coisas diretamente para o espectador, ele vai deixar o espectador como se ele tivesse que entender por si só. E o ator, ele precisa muito dessa parte de expressões para poder passar uma ideia, um sentimento ou até mesmo uma sensação para que seja fundamental para a interpretação do espectador. Então, os olhares do Brian, eles são fundamentais para que o espectador realmente tire ali a essência e interprete a história como um todo. Bom, os dois apresentaram um fabuloso espetáculo. Mas fala pra gente, vocês acham que foi digno do Oscar? O nosso próximo indicado é o Jude Hirsch, que faz o papel do tio Boris no filme Os Fabelmans, dirigido por Steven Spielberg. Os Fabelmans já apareceram diversas vezes nessa nossa nova série, porque realmente foi um filme muito prestigiado, principalmente sendo uma cinebiografia do Spielberg. Ele basicamente conta a história do Sammy, que é uma criança que cresce apaixonada por cinema. E aí, no decorrer do filme, ele vai mostrando pra gente o amor que ele tem pelo cinema, com o que ele sabe fazer de melhor, que é o cinema. Então essa metalinguagem, ela acaba sendo muito engraçada e muito interessante de se assistir. É uma história muito sensível, que você entra realmente de cabeça em todo esse sentimentalismo que foi a vida do Spielberg e todas as pessoas que realmente marcaram muito ele e toda a sua trajetória, como a sua mãe e também o seu tio Boris. O Jude Hirsch, ele tem 87 anos. Ele é o segundo ator mais velho a ser indicado ao Oscar. E sabe o que é interessante? Tem uma lacuna temporal gigante entre a última indicação dele e essa de agora, porque a última vez que ele foi indicado ao Oscar foi em 1981 por melhor ator coadjuvante no seu papel em Gente Como a Gente. Mas enfim, ele recebeu várias indicações, é um ator muito premiado. Ele recebeu o prêmio Emmy do Prime Time de melhor ator em uma série de comédia pelo seu papel em Taxi, em 1981. Ele também recebeu o prêmio TV Land Medallion Award também por seu papel em Taxi, em 2007. Ele também ganhou o Globo de Ouro por melhor ator em série de TV, comédia ou musical por seu papel em Caras e Caretas, Querido John e Emoções Fortes. E falando de premiações, de indicações, Os Fabelmans é um filme que está sendo muito indicado na edição do Oscar, nessa edição do Oscar. Não é à toa que a gente já está falando dele aqui em praticamente todos os nossos vídeos. Todos os episódios tem um pouquinho de Fabelmans, porque são 7 indicações. Inclusive, uma curiosidade muito interessante é que no momento em que a produção foi decidir qual seria o elenco ideal para poder representar um filme tão delicado, o Spielberg perguntou para a diretora de elenco qual seria o ator indicado para fazer o tio Boris, e na mesma hora ela disse, o Jude, com certeza. E foi uma coisa tão óbvia que não havia segunda opção, era ou o Jude ou Jude. E que bom que ele aceitou, porque foi uma ótima escolha. E que escolha de personagem, né? Porque o tio Boris, ele é um personagem de presença muito marcante, muito decidida. Ele é um personagem rabugento, ele é realmente um personagem a se destacar. E ele é um fator muito decisivo na história, porque ele é a pessoa que apresenta pro Sammy o que é a arte. Tem uma fala muito linda e muito poética no filme, onde ele diz pro Sammy que a arte é algo que vai dar asas a ele e depois vai partir seu coração. Então, isso eu acho que expressa toda a intensidade do personagem. É um personagem que tem 10 minutos de tela, mas que nesses 10 minutos rouba a cena completamente pra si e faz um grande espetáculo. Além disso, essa presença marcante é algo que realmente envolve o espectador e mostra pra que o Jude tá ali no elenco, porque ele foi uma escolha tão decisiva pro Spielberg. Será que envolve o suficiente pra dar ao Jude o Oscar de melhor ator coadjuvante desse ano? O que você acha? Nosso quinto e último indicado como melhor ator coadjuvante do Oscar de 2023 é Ke Huy Quan, que faz Waymond, o marido da protagonista Evelyn, no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dos diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert.
Bom, a gente já falou muito sobre esse filme, ele é campeão de indicações ao Oscar desse ano e ele gira em torno da Evelyn, que é dona de uma lavanderia e tá passando por umas necessidades financeiras, quando ela descobre que tem superpoderes diferentes e ela é a única heroína capaz, né, ela tem que se tornar uma heroína, na verdade, porque ela é a única pessoa capaz de salvar e enfrentar os perigos do multiverso. Agora falando um pouquinho sobre o nosso indicado, o Ke Huy Quan é um ator e dublê vietnamita americano. Ele também é mestre em artes marciais e se formou em cinema na Universidade da Califórnia. Bom, a gente tem uma lista muito numerosa de prêmios do Quan, mas podemos ressaltar aqui alguns, como o Globo de Ouro, o Gotham e o Critics' Choice, o prêmio também da Sociedade Nacional dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos, além do SAG Awards e nada menos do que quase 50 troféus de agremiações regionais e críticos até mesmo mais inusitados e mais nichados, como a Aliança das Mulheres Críticas de Cinema e no Círculo de Críticos do Cinema Negros. Outro destaque também é que ele foi o primeiro ator asiático a levar para casa a estatueta do Screen Actors Guild Awards como melhor ator coadjuvante pelo filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O Quan fez vários papéis que marcaram a infância de muitas pessoas, como por exemplo no filme Os Goonies, de 1985, e também Indiana Jones, de 1984. Mas a carreira dele acabou esfriando, ele acabou perdendo vários papéis, ficando 30 anos longe das telonas. Quando ele tinha 22 anos, ele decidiu parar de atuar, após ele perder um papel como figurante. Depois disso, ele só fez vários papéis pequenos aqui e ali e não pegou algo tão grande quanto agora. Na verdade, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi primordial para o retorno dele às telas, porque ele estava muito desanimado com Hollywood e essa pouca abertura que as pessoas asiáticas têm para poder realmente se mostrar, se fazer presente nesse mundo. Porque ou você vai fazer um papel muito estereotipado ou um papel com pouquíssima relevância, mas às vezes nem isso, como foi o caso do papel de figurante que ele acabou perdendo com 22 anos. Então, quando ele viu o roteiro e viu toda a representatividade que tinha expressa ali, ele na mesma hora ligou pro agente dele e falou: eu preciso desse papel. E ele conta também que quando ele estava lendo o roteiro, ele ficou a madrugada toda lendo o roteiro quando ele teve acesso a esse material, e ele ria e chorava e dizia para a esposa dele que aquele papel foi literalmente feito para ele. E que bom que ele se encontrou, porque ele deu um show de atuação. E também não é para menos, é um personagem que dá muita abertura para você realmente se expressar ali, que foi o que o Quan fez. É um papel cheio de camadas e o personagem ele tem uma importância primordial para poder fazer a diferença em toda a trama do filme. Uma coisa a gente já sabe, por causa de todas essas indicações e prêmios ganhos com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o Ke Huy Quan é um dos queridinhos para levar essa indicação. Mas será que ele vai levar a estatueta do Oscar para somar na coleção dele? O que você acha? Conta aí pra gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!